Olá, telespectadora, telespectador da Rede Previdência. Eu estou aqui com Tiago Cantarelli, brilhante e promissor, jovem, brilhante e promissor advogado previdenciário. E, Tiago, vários colegas já vêm falando, Tiago, para mim, pela competência e porque ele tem alertado os colegas de que advogado, principalmente o previdenciário, cuida da aposentadoria dos outros e não cuida da aposentadoria dele. Então, Tiago tem essa preocupação e começou a orientar vários advogados. Os advogados chegaram a mim dizendo: olha, Tiago faz um alerta muito importante para a advocacia e é importante. E eu disse: não, eu vou procurá-lo, e convidei Tiago. Agradeço desde já, Tiago, pela entrevista que você está nos dando. E fala para a gente, Tiago, qual é essa mentalidade da advocacia e como ela precisa mudar? Massa. Rico, primeiro, dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho. Você é uma figuraça, uma figura maravilhosa. Para quem não sabe, a gente fez uma especialização junto, eu e Ricardo, na Itália, em janeiro de 2020. Então, passamos 30 dias juntos estudando. E eu conheci um cara maravilhoso, um cara de um coração imenso. Então, desde já eu registro aqui a minha admiração por Ricardo, seja no lado pessoal, como também profissional, tá? Então, Rico, obrigado por esse espaço aqui. E eu sei que o que eu vou falar aqui vai dar uma balançada. O que eu quero aqui é agitar, é balançar um pouco o advogado, tá? Um advogado que cuida da aposentadoria dos outros, mas não cuida da sua aposentadoria, né? Se a gente for começar aqui falando um pouco sobre educação financeira, a gente vai notar que isso é um problema a nível global, né? Um problema no Brasil. Não está nas escolas o tema de educação financeira. Eu mesmo não tive, eu estudei em bons colégios aqui na cidade do Recife, mas nunca me foi falado, nem explicado, nem ensinado sobre educação financeira. Eu, de fato, venho de uma família de classe média, mas a partir do momento em que eu comecei realmente a ganhar dinheiro na advocacia, foi que isso começou a se atinar para mim, tá? Então, a gente partindo aqui e indo direto para o tema do planejamento do advogado, o que é que eu queria primeiro alertar para você, advogado? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Nunca deixa para depois. O futuro, ele veio para hoje. Aconteceu uma pandemia no mundo. A gente não estava esperando por isso. A gente não sabia que isso ia acontecer, né? E nessa pandemia, nesse momento de pandemia, a gente teve um derretimento, né? Uma queda na bolsa, em todas as bolsas mundiais. Então, a bolsa que a gente ia lá subindo em 110, 115 mil pontos, a gente caiu para 63. Foi um desespero. Eu perdi muito dinheiro, mas graças a Deus, e tudo foi recuperado. Por quê? Porque eu mantive a calma e a tranquilidade. E porque eu vinha estudando já acerca do assunto, tá? Sobre educação financeira, e não só recuperei tudo, como também, graças a Deus, deu uma evoluída, venho fazendo novos aportes mensalmente e planejando bem esse meu terceiro momento, que é o momento da aposentadoria. É isso aí, Rico. E quais as opções, Tiago, então, que o advogado, não é? Estamos falando aqui do profissional liberal. Perfeito. Lato sensu, isso cabe, inclusive, para outros profissionais liberais, como o contador, como o administrador que preste serviço, que tenha sua empresa, ou o pequeno empresário, profissional liberal em geral. Quais as alternativas que ele tem para construir essa aposentadoria dele? O que você recomenda para construir esse pé de meia? Legal, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero passar para todo mundo é o seguinte: na medida em que você, profissional autônomo, e aqui eu vou falar advogado, mas profissional autônomo, você começa a ter um labor e recebe dinheiro em razão daquela tua atividade, você vai declarar perante o fisco anualmente que ganha dinheiro em razão da advocacia. Dos últimos 5 anos para cá, a Receita Federal ela vem escolhendo profissões de autônomos e começando a fazer fiscalizações. Então, se eu pego e digo para a Receita, olha, eu ganho aqui 5 mil reais de renda como advogado, por exemplo, aquela ali é a base de cálculo da contribuição previdenciária que você tem que verter. Então, um primeiro
estalo que a gente tem que notar é regularize-se. É o primeiro momento, é se regularizar. Seja por meio da contribuição no carnê ou através de guia, através do site do INSS, ou seja, e aí vem um grande pulo do gato, através da formalização com uma pessoa jurídica. Esse é um momento em que o advogado precisa pensar diferente, ser diferente, sair da zona de conforto. E a abertura de uma pessoa jurídica, por mais que tenha um custo inicial, a partir de agora você vai entender isso como investimento. Porque na medida em que você abre a tua pessoa jurídica, você começa a fazer um recolhimento previdenciário obrigatório e mensal, você vai ter distribuição de lucro mensal ou anual. E com essa distribuição de lucro, você vai ter condições de declarar e subir e alavancar o teu patrimônio de maneira totalmente regular, fiscalmente falando. Tá? Então, a primeira coisa que eu falo, abertura de pessoa jurídica. Muitos advogados, o que fazem? Colocam o prolabore no valor de um salário mínimo e fazem a distribuição de lucros sobre o que excede a esse valor. Isso é uma forma de elisão fiscal, não elusão, elisão fiscal. E com esse procedimento, pagando em cima de um salário mínimo e fazendo essa distribuição de lucros, você vai ter condições de ir para o mercado financeiro. E aqui entra efetivamente o mérito do que a gente está conversando aqui agora. O mercado financeiro hoje, ele é composto por diversos ativos, diversas formas de diversificação. E a primeira forma é você encontrar qual é o teu perfil. Se você é um perfil conservador, moderado, agressivo, e a partir daí, Ricardo, abrir uma conta numa corretora. A abertura da conta numa corretora, pessoal, ela é gratuita. É como se você estivesse abrindo uma conta no Nubank. Acredito que muitas pessoas hoje têm uma conta no Nubank. Você vai abrir uma conta numa corretora que é regulamentada pelo governo federal, pela Bolsa de Valores. Tá? Não existe risco. O risco, a bem da verdade, ele é mínimo. Mínimo. Só se vai à Bolsa de Valores por meio de uma corretora. E nós temos diversas corretoras hoje no Brasil. Eu, particularmente, tenho conta em muitas, mas eu posso aqui abertamente citar a XP Investimentos, por exemplo, que é a maior, é a mais segura, é a que tem uma plataforma mais consolidada no mercado. Tá? E através dessa corretora, você pode, Ricardo, ter ou não um assessor de investimentos. Olha que negócio interessante. Quando eu não tinha um assessor de investimentos, mas tinha uma conta aberta, eu ficava olhando muitas vezes para o gráfico, olhava para a minha telinha lá e falava, pensava o seguinte, cara, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou comprar? Eu preciso dar o start, eu preciso fazer alguma coisa. E hoje eu tenho um segundo assessor, tive um primeiro assessor, de repente, por mudar um pouco a minha forma de ver o mercado, mudei minha assessoria de investimentos, mas o assessor de investimentos é uma figura muito importante na vida de uma pessoa. E ele é remunerado, via de regra, pela própria corretora. Olha só, pelos rendimentos que vão acontecer dentro da corretora. A corretora é quem vai remunerar aquele assessor de investimentos. Então, a primeira coisa que eu falo aqui é não tenha medo de procurar um assessor de investimentos vinculado a uma corretora, pois esse cara ele vai ter condições de te abrir os olhos, te identificar dentro do mercado financeiro e montar uma boa carteira de investimentos para você. Beleza, Rico? É isso. Tirando aqui o meu microfone do mudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você até já respondeu, eu tinha anotado aqui para te perguntar sobre o assessor de investimento, né? Como se paga, você até já me respondeu. Eu te pergunto agora os produtos de mercado. O que é que, no mercado, qual é a lógica, quais são os produtos, o que é que você recomenda? Né? Eu sei que tem a coisa do conjuntural, tem a coisa do investimento estratégico, investimento conjuntural. O que é que você diz para a gente, Tiago? Perfeito. Nunca se vendeu tanta previdência privada no Brasil como está se vendendo desde a reforma da Previdência para cá. Inclusive, isso foi um dos grandes gatilhos para os bancos venderem mais
produtos, né? E o grande produto hoje de um banco, aparentemente, pelo que se vê, é uma previdência privada. Na previdência privada, você vai entregar um dinheiro ali para o banco e, passado um certo momento, aquele dinheiro você vai poder converter em renda definitiva, converter numa renda temporária, 10, 15 anos, ou você vai poder sacar aquele dinheiro. Na previdência privada, existem dois tipos de previdência, que é a VGBL e a PGBL. Tá? Essa VGBL, o grande diferencial aí dessas duas, é que, em síntese, a VGBL, lá nesse momento X, lá na frente, você vai ter um tributo, a rigor, ele é regressivo, tá? Um tributo em cima do rendimento que você teve, certo? Passado todo esse tempo aí de investimentos e aportes mensais. Esse é o VGBL. O PGBL, ele tem um benefício fiscal de você deduzir 12% anual da tua declaração de imposto de renda. Porém, todos os estudos que eu fiz, eu percebi que se o advogado ele faz uma declaração de imposto de renda simplificada, não é interessante fazer o PGBL. Ele está perdendo dinheiro. O PGBL ele é interessante quando você faz um imposto de renda completo, não simplificado. Então, já vai a primeira dica aqui. Se você se interessar em fazer uma previdência privada, eu tenho, por exemplo, também, tá? Faça a VGBL. E a VGBL, sob o ponto de vista tributário, ela é mais interessante do que PGBL, tá? Então, previdência privada, o banco vai receber aquela tua grana e vai para o mercado financeiro. Vai comprar ações, vai comprar opções, vai comprar fundos de investimentos, vai colocar dinheiro em fundos de investimento, fundo multimercado, fundo de ação, tá? E aí, já respondendo aqui, qual é hoje o que se fala mais para se alavancar patrimônio? É justamente a ação. Uma ação, você ser acionista de uma empresa, Rico, é uma forma de você alavancar o seu patrimônio, porque você torna-se sócio de uma empresa totalmente estruturada e pronta no mercado. E você vai crescer junto com essa empresa. Só que você também pode perder junto com essa empresa. Então, aí vem a necessidade, a responsabilidade de você estudar e saber que tipo de ramo empresarial você mais se reconhece, mais se adequa para poder ingressar no mercado financeiro e fazer compra de boas ações. Ações, e quando a gente fala compra de boas ações, você pode ganhar tanto pelo valor, pelo aumento do valor da cota, né? Vamos supor, uma ação hoje de R$20, amanhã fica 25, então você está ganhando R$5 em cima de cada ação que comprou. Isso é uma forma de você alavancar o seu patrimônio. E uma outra forma é através do recebimento de dividendos, que é o que muita gente hoje faz para se sentir aposentado. E aqui eu vou dar um pouco do spoiler já do final do que a gente está conversando aqui agora. O advogado, gente, ele deve ser um profissional que ele deve se preparar para se sentir aposentado. Eu acho que ficou, Rico, no passado, vamos falar assim, a história daquela pessoa que se aposenta e não faz mais nada. É importante que a gente tenha em mente que nós temos um corpo humano que precisa de um significado de vida para todo dia se levantar e sair para a vida e trabalhar. Se hoje você tem 100 processos, nesse terceiro momento tu vai ter 10, 15 ou 20. Você não vai ter mais aquele volume de processo. Mas para que isso aconteça, é preciso que você tenha um valor X acumulado. E a partir desse valor acumulado, você ter os rendimentos desse valor acumulado. Então, as ações é uma forma, opções são derivativos de ações, são mini contratos, tá? Uma forma que você tem como se vincular à compra ou à venda de uma ação através desse instrumento chamado opções. Tá? Existem os FIAs, que é o Fundo de Investimento em Ação, ou seja, eu, Tiago Cantarella, eu poderia comprar aqui 10 ações agora, mas eu opto por investir num fundo de ações em que tem um gestor, esse gestor vai ser remunerado, você vai deixar um percentual com esse gestor, mas esse gestor ele é um expert, ele vive disso. Então, ele vai disseminar aquele dinheiro que você colocou em diversas ações, né? Em diversos produtos. E você vai
flutuar, você vai navegar junto com o bom trabalho desse gestor num fundo de ação. Nós temos também o FII, que são os fundos imobiliários, fundo de investimento imobiliário. Então, imagina você estar aqui em Recife e receber um dividendo de um prédio lá na Faria Lima, né? Um big prédio, todo pronto, né? E que tem um administrador também, e esse administrador cuida do prédio e recebe os aluguéis e te passa uma partezinha daquele aluguel e é isento de imposto de renda. Então, o fundo de investimento imobiliário, hoje, muito se recomenda, inclusive, para aquela pessoa que está pensando em comprar um apartamento para poder viver de aluguel. Bom, será que vale a pena comprar ainda um apartamento para viver de aluguel? Ou vale a pena estudar o mercado financeiro, colocar aqueles 200, 300, 400 mil reais num imóvel único? Iria te render ali 1.500 ou 2.000 de renda, pegar essa grana aí, jogar em fundos de investimento diversificados e receber, sem grandes preocupações, mensalmente, aquele valor e, sobretudo, tendo liquidez, Ricardo. Sobretudo, podendo ter acesso àquela renda de maneira instantânea, que não é o caso, por exemplo, se você tiver um apartamento. Se você tiver uma urgência, você não vai conseguir vender o apartamento, né? Ou vai vender no valor com deságio incrível e você vai tomar um grande prejuízo, tá? Vai ter períodos. Você vai ter períodos que o apartamento vai estar parado e você pagando o condomínio. Você tem os riscos de alguém que destrói o teu apartamento e você precisa fazer obra para o próximo chegar, né? Nossa. Então Calote. você tem que ser bom no Excel. Você tem que ir para o Excel e tem que fazer conta, né? Falo também do Tesouro Direto. Veja, pessoal, o Tesouro Direto eu poderia ter colocado, inclusive, como o primeiro produto que eu poderia falar aqui para vocês é o Tesouro Direto, que nada mais é do que você emprestar um dinheiro para o governo federal que emite títulos. Esse título é o Tesouro Direto. E tem várias formas de Tesouro Direto. Tem o Tesouro Direto IPCA mais 1, 2, 3, 4%, que esse IPCA, via de regra, se vence com 2, 3, 4, 5 anos. Existe o Tesouro Selic, que realmente, como o nome já está falando, está atrelado à taxa Selic, mas que hoje a Selic está em 2%, então não é muito inteligente, não é muito interessante para fins de guardar dinheiro para o futuro, você deixar numa Selic, diferente daquela época lá de 2013, 14, em que a Selic chegou a 14,25%, então todo mundo saiu, né, vendeu o que tinha de ação, jogou no governo, né, o seu capital e flutuou bem, deu uma alavancada de renda. Quando a Selic caiu, você vendeu o Tesouro Direto, voltou para as ações. Então, quem sabe trabalhar, quem sabe mexer direitinho com o mercado financeiro, também tem condições, através do Tesouro Direto, de viver bem, viver recebendo dividendos. E, por último aqui, sem me alongar muito, eu falo do Forex. O Forex, ainda não regulamentado no Brasil, quer dizer Foreign High Exchange, que é compra e venda de moedas internacionais. Você abrir uma conta numa corretora fora do Brasil e, através dessa corretora, você estudar gráficos, você saber fazer compra e venda de moedas internacionais e, fruto disso, logicamente, você não vai estar negociando no real. Você vai estar negociando em dólar, você vai estar negociando em euro, no iene. Então, a cada movimento que você faz aqui dentro é 1 para 1. Lá fora é 1 para 5, 1 para 7, 1 para 6. Então, é um outro cenário. Logicamente, os ganhos são proporcionais às perdas, mas a tendência é que antes de você dar esse passo para fora do Brasil e conhecer o Forex e colocar o dinheiro numa corretora fora do Brasil, é importante que você conheça o que tem aqui dentro do Brasil. Tiago, duas perguntas. Eu fiz uma mini pesquisa antes o que a gente chama de pesquisa qualitativa, né? Para preparar essa entrevista, e alguns colegas se repetiram muito numa pergunta, num tipo de pergunta que, para concluir a nossa conversa, eu vou te fazer agora. Mais ou menos em que termos. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui que eu anotei. Quanto o advogado deve guardar mensalmente para ter uma vida boa? E aí eu vou fazer uma outra pergunta que está muito relacionada com essa, que é quanto o profissional desejará ter, eu acredito que deverá ter, em média, a título de renda no futuro?
Veja, Igor, essa é uma das grandes perguntas, uma pergunta inteligentíssima que você me faz e que eu lhe respondo primeiro falando o seguinte. Para um advogado previdenciário que já aposentou um segurado, por exemplo, vamos falar aqui de um médico ou de um engenheiro, tá? Um engenheiro da Petrobras, um médico que sempre teve bons recolhimentos previdenciários. Via de regra, essa turma vem recolhendo no teto desde 94 para cá, que a gente sabe que é a base de cálculo de uma aposentadoria programada. Tá? Eu noto, Rico, que lá no final da base de cálculo, na memória de cálculo, você vê quanto que o segurado pagou, colocou no fundo previdenciário, tá? E dividido pelo número de meses, dá aquele valor X lá. Então, vai lá, imagina aí um ATC por pontos, né, pré-reforma, em que a gente tinha aí um teto de 5.839, por exemplo. Esse era o teto de 2019, se não me engano. Tá passando rápido o tempo. 2019, tá? Esse camarada que aposentava no teto, ele estaria recebendo ali, tomando em consideração 5.800 como teto, um valor de 5.400, 5.300, 5.400, 5.500, nessa faixa aí, média. Quando a gente vai lá para a base de cálculo, você vai ver que esse cara, durante muito mais de 35 anos, às vezes 35, exato, mas vamos falar um pouquinho mais, ele verteu aproximadamente entre 500 a 700 mil reais para poder ter uma renda aproximada de 5 mil reais. Que aí vem imposto de renda, leva uma parte e por aí vai, enfim. Mas vamos trabalhar com a ideia, tá? De você se programar para ter pelo menos 1% em cima, tá, do teu patrimônio, lá nesse momento X, naquele momento em que você quer se considerar aposentado. Tá? Pelos estudos que eu fiz, se você for fiel às suas contribuições, variando entre 300 a 500 reais, tá? Passados entre 10 e 15 anos, você vai ter mais de R$ 1 milhão guardado. Tá? E isso, eu estou falando com uma boa diversificação, porque vai depender também do que você vai colocar na tua cestinha. Se você vai só de ações, se você vai ser um cara mais passivo, se você vai só de previdência privada, por exemplo, tá? Mas partindo da premissa de 1%, eu acho que é uma taxa mínima ou razoável para uma pessoa imaginar, certo? Nesse terceiro momento de vida, de repente, para alguns é um momento que você quer estar mais tranquilo, você não quer estar com muita badalação na sua vida. Imagine que 1% em cima de 1 milhão representaria aqui 10 mil, seria um valor razoável para você pagar suas contas, ficar com dinheiro ainda no final do mês, ainda dar uma mexida, uma diversificada no mercado de ações, dar uma trabalhada boa, tá? Ser advogado ainda, ter processos, vestir um terno, sair de casa, não ter mais 100, mas sim 10 processos, tá? Então, minha resposta seria: seja fiel, estabeleça uma meta. Eu posso 200? Posso. Siga nos 200. Eu posso 300? Posso. Siga nos 300. Eu recebi uma herança lá na frente, papai e mamãe faleceu. O que acontece? Vai acontecer. Vai acontecer de você lá na frente receber algum patrimônio de herança. Muitas pessoas recebem. Essa grana, o que eu vou fazer com essa grana? Eu vou comprar outra casa? Eu vou me blindar? Eu vou jogar no mercado financeiro? Eu vou fazer uma distribuição? E se eu não souber fazer isso? Há um assessor de investimentos para isso. Temos centenas de assessores de investimentos hoje no Brasil. Eu acredito que você conhece um, eu também conheço um. Posso dar o nome do meu, que é o amigo Euler, de João Pessoa, um cara super competente, tá? Capacitadíssimo. Tá? Então, assim, é muito bom você ter uma pessoa que te assessore nisso, como, por exemplo, é bom você ter um advogado para poder lhe aposentar, é bom você ter um médico do coração para fazer uma cirurgia cardiológica, né? Um oftalmo para poder verificar se o teu grau ele está realmente correto. Então, você sempre buscar um profissional adequado para aquele momento, se você não sabe fazer sozinho aquela coisa, tá? Então, o que eu digo? A hora de guardar dinheiro é agora. A hora de investir é hoje. Se prepare hoje. Não deixe para amanhã. E seja fiel. No pouco, mas seja fiel. Não deixa para amanhã.
Tiago, muito obrigado pela tua entrevista. Você, telespectador que não conhecia ainda, porque quem já conhecia sabia, né? Veja o que eu falei lá no começo, ele é brilhante, evidentemente ele é muito promissor, ele é muito competente, apesar de ser tão jovem, e isso é uma coisa muito boa, você aliar a juventude com brilhantismo, com competência e por isso que eu digo que ele é promissor, porque ele combina fatores fundamentais. Agradecer muito a gentileza de nos dar essa entrevista, de compartilhar o teu conhecimento com a gente. Um grande abraço, Tiago. Valeu, meu amigo. Forte abraço para você e espero ter contribuído aí com os colegas. Valeu, forte abraço.